Galera, vamos então para a coluna do Reinaldo Azevedo de hoje, para a gente entender a lei que determinou a prisão de Silvinei Vasquez. Está lá no UOL. Entenda a lei que determina a prisão de Silvinei e os crimes ora investigados. Já agradecer o superchat de cara aqui da Diane Lopes. Grande dia, obrigado, brigadíssimo, querida. Vamos bater 100 pessoas aqui assistindo, que seria importantíssimo nesse horário da noite, gente. Vamos seguindo aqui. Olha lá o Silvinei, durante o depoimento à CPI, quando negou as evidências de que a PRF tenha atuado de maneira atípica no dia da eleição, no segundo turno. As coisas se complicaram para ele. Foto aí do Sérgio Lima, do site Poder 360. Por que Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê 5 motivos que a tornam possível, desde que esteja dada pelo menos uma das 3 condições indispensáveis. Transcrevo lá do artigo. Artigo 312, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica e da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Entenda-se a lei. As condições indispensáveis: prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade. Os motivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, convergência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e o descumprimento de medida cautelar. Os indícios de que o comando da PRF atuou para interferir no exercício legítimo do direito de voto, pretextando uma operação de caráter técnico, são escandalosos. Quando se sobrepõem os lugares em que houve interrupção do livre trânsito com o mapa eleitoral, tem-se mais do que uma prova, tem-se uma aberração. O crime aconteceu, ou seja, eles tiveram a comprovação que o comando da PRF atuou para exercer no exercício do direito ao voto. Abundam indícios de que Silvinei e eles estão nos autos, tá no processo, tá, gente? Então não é um negócio assim, o juiz determinou fora do texto do processo. Não, tá no processo. Ele tá baseado nas mensagens de celular do próprio Silvinei. A gente vai ver talvez isso na coluna do Reinaldo. Vamos ler aqui. Atuou para produzir determinado resultado que se frustrou em razão da pronta intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, que ordenou que os bloqueios fossem suspensos. O perigo gerado por sua liberdade, uma das condições, se cruza com 2 dos motivos, o terceiro e o quarto, para a decretação da prisão: a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Conveniência da instrução criminal. Tal conveniência diz respeito à possibilidade de o investigado efetivamente interferir na investigação, concorrendo seja para a eliminação de provas, seja para induzir os depoimentos de testemunhas ou de outros implicados. Assegurar a aplicação da lei penal. Normalmente se entende que a aplicação da lei penal está sob ameaça quando existe o risco de fuga. Mas que se reitere, não é preciso que todas as condições estejam dadas, basta uma, ou nem todos os motivos, basta um. Pacote anticrime. Os abusos cometidos pela Lava Jato estão na origem do chamado pacote anticrime, aprovado pela Câmara em 2019. Parágrafo 2º nasceu da Boa Lei 13.964. É preciso que existam fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a preventiva. Fato novo, algo que não estava até então dado nos autos. Fato contemporâneo, que tem acontecido já no curso da investigação com o intuito de dificultá-la. Explique-se: o que motivou a apuração não pode ser alegado como causa da preventiva.
Fato novo e contemporâneo no caso. No pedido da prisão preventiva, a PF fala sobre uma possível relação de reverência a Silvinei de funcionários da PRF, que são igualmente investigados e que, segundo a apuração, concorrem para o crime. Mas o apenas possível justifica a prisão, escreve o delegado Flávio Vieites Reis, sobre os depoimentos prestados em dezembro do ano passado por Nara Lúcia Leite Dias, então chefe do Serviço de Análise de Inteligência da PRF, e Adiel Pereira Alcântara, então coordenador de análise de inteligência da PRF. Mesmo com todos os fatos subsequentes que foram ao público, e obviamente sabendo que a análise do conteúdo de seus celulares o desmentiria, podendo procurar a Polícia Federal para se retratar ou colaborar com as investigações, optaram por não fazê-lo, preferindo suportar eventuais ações diversas a relatar as determinações ilegais de Silvinei Vasquez. É fato novo? É. As investigações sustenta PF apontam que eles estavam mentindo. É contemporâneo? No curso de uma investigação de apenas 8 meses, a resposta é sim. Conclui Alexandre de Moraes no processo. Dessa maneira, presente o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocadamente demonstrado nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 319 e 359-P, ambos do Código Penal, e nos artigos 297 e 304 do Código Eleitoral, bem como o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 23, caput e parágrafo único, segundo da Lei 13.869, é patente, portanto, a necessidade de decretação de prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa Suprema Corte. Traduzindo, diz o Reinaldo, fumus commissi delicti, fumaça entende-se evidência do cometimento de crime. Periculum libertatis, perigo que decorre do estado de liberdade. Qual perigo? Ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. No caso, o ministro reconheceu a existência dos dois últimos. Crime à instrução criminal e aplicação da lei penal. Ele estava interferindo no processo. Atentem para os crimes investigados. Artigo 359-P do Código Penal. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, eles barraram as pessoas por serem eleitoras do Lula, né? Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 297. Mandem superchat, gente. 78 pessoas acompanhando a gente. Vamos bater 100 likes também. Artigo 297 do Código Eleitoral. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Pena, detenção de 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias de multa. Artigo 354 do Código Eleitoral. Ocultar, sonegar, assabarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meios de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato, ou seja, o cara facilitou para os bolsonaristas. Pena, pagamento de 250 a 300 dias, multa. Artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade. Inovar artificiosamente no curso da diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil
ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Em caso de condenação por todos esses crimes, as penas somadas pelo topo somam 11 anos e meio, além de multa. Sempre há atenuantes na hora de fazer a dosimetria, né? Mas me parece que se as coisas não forem bem para Silvinei, e o relato da PF é bem impressionante, ele dificilmente escapa do regime fechado. Não sou um fanático da delação premiada, já disse mais de uma vez, mas o estatuto existe e está aí. O ex-diretor da PRF talvez devesse considerar a possibilidade, mas isso é lá com ele e a sua fidelidade ao chefe, entre aspas. Texto impecável aí do Reinaldo explicando, destrinchando a lei que determinou aí a prisão de Silvinei Vasquez, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ajustar aqui meu microfonezinho, só para ficar tudo certinho. E vamos voltar aqui para a leitura das notícias. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de passar para a próxima notícia, só para a gente não deixar aqui abordar todos os principais assuntos. Vão curtindo, vão compartilhando. Vamos passar 100 pessoas assistindo, gente. Reinaldão explicou aí por qual razão Silvinei está preso, meus queridos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Antes dessa decisão, né, teve um podcast da revista Piauí e eu queria mostrar aqui. Eu não vou exibir porque tem uma musiquinha. Mas o Alexandre de Moraes essencialmente falou nesse podcast, Alexandre, que o Silvinei seria preso se a eleição de fato fosse impedida, como se tentou no dia ali do segundo turno das eleições. Aliás, os bloqueios da PRF, espera só um pouquinho, foi no primeiro ou no segundo turno? Deixa eu ver aqui. Segundo. No segundo turno, foi isso mesmo. Tô meio doido aqui, mas lembrei. E é isso aí. Queridos